povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece os caras, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, e conheça a infinidade de podcasts que tem lá. Tem um monte de coisa bacana, muito conteúdo bacana. Não deixa de acessar. Lembrando que o Pod Esporte também está no Spotify, no Deezer e no YouTube. Você já deve ser inscrito, já deve dar joinha em todo episódio que sai lá. Se não faz isso, por favor, ajude a gente. Também ativa lembrete para sempre que sair episódio novo você ser notificado. Hoje, papo de um esporte parecido com o meu, mas não é parecido, quase isso. Já tivemos aqui pessoas que praticam esse esporte, mas talvez não com a envergadura que essa pessoa tenha, porque já foi até considerada melhor atleta do mundo. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Isabela Chapini. E aí, obrigada pelo convite. Obrigado demais você ter vindo, aceitado e tudo. E aí, como é que tá a loucura de treino? Em que momento vocês estão da temporada? Como é que tá rolando aí? Então, a gente tá chegando perto do campeonato, né, das finais da Liga Nacional, mas tá uma loucura agora, que voltou depois de 2, 3 anos, que com a pandemia a gente parou de fazer dobra. Aí agora voltou dobra, aí voltei pra seleção, então tá uma... Por falar isso, você falou em seleção, a galera já acha que voltou pra seleção e tal, não sei o quê. Que seleção que você defende? Isso pra você é normal, pra galera que tá vendo, não. Agora eu tô voltando pra seleção brasileira. Eu fiquei de 2017 até 2021 com a seleção italiana. E aí agora voltei pro Brasil, tô mais de boa e tô voltando pra... Então calma aí, vamos rebobinar tudo, vamos começar do começo. Primeiro, polo aquático. Aliás, com as duas pessoas que vieram aqui, tanto o Grumi quanto o João, é inevitável a gente fazer essa pergunta. Porque você vai pra escola, não tem aula de polo aquático. Tem aula de futebol, handebol, basquete, vôlei e tal, não sei o quê. Aí, eu acho que na grande maioria dos clubes também não é oferecido. Não, temos a modalidade de polo aquático, não. Como que apareceu o polo aquático na sua vida? Né? Todo mundo faz essa pergunta, tipo, quando você joga polo aquático, as pessoas ficam... Mas da por quê, onde, né? Você tirou? Você fazia natação primeiro? Então, meu pai, ele foi atleta de polo aquático, hoje em dia ele é técnico, e minha mãe também é ex-atleta de polo aquático. Então, desde que eu nasci, assim, com 6 meses, a minha mãe já me colocou nas aulinhas de natação. E minha vida inteira foi ali na borda da piscina acompanhando jogos e campeonatos. E sempre fui obrigado a fazer um esporte, né? Natação sempre foi obrigatório, até por questão de asma mesmo. É mesmo? E aí foi isso, tipo, acompanhei minha vida inteira. E aí quando quando eu comecei a jogar, eu tava com uns 11 anos, que daí eu comecei a, tipo, ter que escolher algum esporte pra praticar mais sério, assim, com 11 né? anos. 11, 12 anos. Mas isso seu pai e sua mãe meio que ali no pé. Falaram, vai praticar algum. Natação e mais um. Sim, foi bem assim. Mas eu tentei de tudo. Tentei judô, tentei vôlei, Aí eu tentei o polo, né? E odiei. Fiquei um tempo lá, odiei, porque também só tinha eu de menina. Naquela época era só os meninos e eu de menina. E aí eu não me sentia muito confortável, não sei, não foi, não gostei. Aí o meu pai falou: beleza, você não gostou, tudo bem, você não precisa fazer polo aquático, mas você vai fazer outro esporte. Que daí que eu fui pro handball. Que isso aí que pra mim é novidade, pra mim, não sabia disso não. Eu fiquei acho que 1 ano no handball com o Alex. No Pinheiros, no clube. Pinheiros. Nossa, que doideira, cara, não fazia ideia disso. Que ano E que eu foi gostava. Putz, ou foi 2007 ou 2008, por aí. Você gostava e por que não foi pra frente o negócio? Então, porque daí teve uma vez que eu fui assistir um campeonato pan-americano júnior de polo que teve lá no Paineiras. Aí eu vi, tipo, as meninas da minha idade já na seleção júnior, e aí eu falei, caramba, Opa, posso, né? Que da hora. Porque era o quê? Da categoria de 91 e já tinha menina de 95 da minha idade competindo. Aí eu falei, pô, tipo, eu podia estar ali... Caminho curto, talvez, né? Eu podia estar ali jogando com seleção americana, seleção canadense. Aí depois que eu vi esse campeonato, eu falei pro meu pai... Pô, pai, acho que eu... Não gosto, mas vou tentar de novo. Acho que eu vou tentar de novo.
Tanto que teve jogo durante o horário da aula, ele até deixou eu faltar. Não, pode assistir, Nem não puxa precisa... sardinha não, né? Pelo esporte. Tá certo. Agora, você falou um negócio que é legal e assim, eu percebo, e até hoje acontece na seleção brasileira, eu acompanho pouco, mas sei que tem pessoas muito jovens, cada vez mais jovens, em seleções brasileiras adultas, seleção brasileira júnior. Então, você falou aí, por exemplo, a idade era 91, e meninas da sua idade, 95, né? Uhum. De 95, já na seleção. Por que isso acontece no polo? Porque é falta de gente? Ou é muito talento dessas pessoas mais jovens? Então, a minha primeira seleção adulta eu tinha 15 anos. Mas eu era mais nova junto com uma outra menina que acho que era 1 ano mais velha que eu, a Mirella. E a gente era as mais novas. Talvez eu acho que tinha um pouco, né, do talento e talvez também um pouco da falta de gente. De atleta. Hoje em dia eu já acho que, tipo, falta de gente. De atleta. Não tanto quanto naquela época, mas hoje em dia tá bem... Hoje a mais nova da seleção brasileira tem quantos anos, sabe dizer? Não sei, mas é 2000 e... sei lá. E muito? É. Sério? Tipo, 15, 16 anos também? Tem deve ter umas de 16, por aí. Nossa senhora. Bom, então eu vou voltar você lá que eu dei uma voltinha aqui. Aí você, então, resolve voltar pro polo depois de ver esse campeonato aí. E aí já volta, joga de cabeça, é isso que você quer e tudo. E quanto tempo demorou pra você, né, chegar à seleção? A gente tá falando, isso aí você tinha quantos anos quando você voltou pro polo? Uns 13, 14, então, 13, uns 13 por aí. Então demorou o quê? Uns 2 anos e pouco, assim, pra você chegar na seleção adulta? Mas já logo que eu comecei, que eu engatei no polo, eu já consegui ir pra seleção júnior 91 também. É mesmo? Foi muito rápida a minha evolução, então, assim. Mostra que você não tinha gostado do esporte que era a sua cara. Que era tipo... pra você. Tá no DNA, E né? qual foi essa competição que você participou? Foi um Pan-Americano Júnior. Aonde? Foi em Miami. Pô, já chegou pros States, né? Foi a primeira competição já nos Estados Unidos. Porra, eu fico puto com o handball, cara. Não tem, tipo... Estados Unidos, apesar da Olimpíada de 28 sei lá, na minha época de seleção, Estados Unidos lá atrás tinha um time muito forte de handball. Vice-campeão de Jogos Pan-Americanos, tal, brigava com Cuba lá atrás, isso aí, 1900 bolinha. E aí a minha geração, tipo, não tinha competição nos Estados Unidos, cara. E eu falava, porra, era uma chance de, né, pros States e tal, não sei o quê. E aí sua primeira competição foi lá. Foi a minha primeira competição lá. Putz, que massa. E aí ficaram em que lugar? Aí ficamos em terceiro, que era o objetivo, porque naquele outro Pan-Americano que eu tinha ido assistir, elas perderam pra, sei lá, México e ficaram em quarto lugar. Então tava uma pressão até pra ficar em terceiro lugar. Porque, né, historicamente a gente sempre fica ali entre os três. Pan-Americano, a gente tá falando de Canadá e Estados Unidos, que são, né, são as potências. Aí vem Brasil, quem que ali briga? É México também ainda? Tem México, às vezes tinha Argentina, assim. Entendi. Aí essa sua primeira competição com a seleção júnior. E a primeira competição com a seleção adulta? E tem Cuba, né, também. A Cuba também é forte no polo? No handball. Era mais Cuba mesmo, assim. Entendi. Os últimos... Mas até hoje Cuba não? Até hoje Cuba Os últimos jogos que eu não tava, mas acompanhei, foi ali disputa com Cuba. Porque a gente recebeu aqui, que é meu parceiraço Carlito, que é cubano, que é atleta, ele é cubano, se naturalizou dominicano, veio pro Brasil muito jovem, tal, se naturalizou. E ele tava explicando, tanto é que os resultados de Cuba nos últimos jogos foram todos em modalidades individuais, né? Que Cuba, uma questão, sei lá, de investimento, prefere investir em esportes individuais, porque trazem mais retorno, né? Então, em números. Então, você bota lá 5 caras do judô, os caras de 5 medalhas, são 5 medalhas para Cuba. Você investir no esporte coletivo... sempre, uma medalha. É sempre onde a gente cifra, sempre. Mas tá cheio coletivo. De cubano aqui do polo aquático. Meu técnico é cubano, tem o irmão dele que também é técnico, que é cubano. O técnico da seleção é cubano. É verdade, meu preparador era cubano também. É verdade, tem uma galera de Cuba aqui, é verdade. Não fiz a associação, mas é verdade. A maioria dos técnicos é tudo cubano. Então, e assim, mas eles hoje podem competir por Cuba? Então, o Ives, que é meu técnico, ele se naturalizou brasileiro, porque ele é casado com uma brasileira, e ele jogou os Jogos Olímpicos pelo Brasil. Pelo Brasil. Mas, por exemplo, tem atleta de Cuba aqui, não? Atleta que ainda joga, não? O Yossi, que é o irmão do meu técnico,
que é cubano, ele tava jogando aqui pelo Pinheiros e competia por Cuba. Ah, Agora por acho que Cuba. ele Ah, parou entendi. com seleção, Então, mas... legal, porque é. antigamente Cuba, pra você liberar, o cara saía do país, o cara representar Cuba era um É. Deus nos acuda. Agora não, agora o negócio, graças a Deus, melhorou, então melhorou pros caras. Massa. E a sua primeira competição adulta foi qual? Foi o Mundial de Xangai, em 2011. Pô, chegou com 2 pés no peito. Já pra China, já Não, pra... eu cheguei que eu tava tipo, meu Deus, aonde eu tô? Com 15 anos. Com 15 anos. Nossa senhora. Não, eu via, tipo, todos os outros times, né? Espanha, Estados Unidos, na seleção adulta, todo mundo gigante, eu toda pequenininha, toda magrinha, assim. Cara, porque Eu o era polo... bem pequenininha quando Então, tinha porque o que- polo, sei lá, de repente a pessoa acha que... Pra você que não acompanha muito polo, pode achar que a pessoa tá na piscina... Meu, os caras são enormes. Os caras quadrado, largo, puta que pariu. Muito grande mesmo. E as meninas também, mesma coisa, muito forte e tal. Uma estrutura física muito forte, porque, meu... Eu já tentei um dia jogar polo, brinquei de meu, é impossível, cara. Um negócio que pra mim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tipo, você tem que nadar, você tem que ser bom em natação, você tem que ser bom em, porra, em um condicionamento físico exemplar. É. Tem que sair, porra, o corpo inteiro da... É que e você ainda- nunca fica parado, né? Nunca. Você E ainda sempre tem o vai. braço bom, tipo, no handball você de vez em quando vai lá, cara, para, você não tem que ficar nadando, você tem que Uhum. ficar se sustentando. Então porra, é assim, um absurdo, cara. Eu acho o polo um dos esportes, assim, mais, talvez mais Cansativos cansativos também. e difíceis de se praticar. E que posição vocês ficaram nesse Mundial? Não lembro? Não lembro. Nossa, faz É, tempo, não faz lembro. 12 anos, É. né, isso. E Não aí, foi uma colocação ok até, o assim. que é uma colocação aqui pro polo? Pro Não polo? precisa ser a que vocês ficaram lá, mas tipo, o que é nível mundial? nível mundial, você ficar entre oitavo, assim, décimo, É bom. é bom. Tipo, se o handball masculino, né? Se o handball masculino do Brasil fica em oitavo, décimo, pode ir pra rua pelado. Porque é um feito, assim, absurdo. A gente ficou em nono em 2019, no Mundial da Alemanha e da Dinamarca. Cara, que foi um negócio absurdo. Aí tinha uma expectativa nesse último de ficar entre os 10, infelizmente não conseguiu. Mas é um negócio, um feito absurdo. No polo, então, é mais ou menos assim também. Mais ou menos Masculino assim e feminino. Masculino e feminino. Massa, massa. E aí, né, você participou de Jogos Pan-Americanos já de Guadalajara? Que foi logo em seguida. Foi o primeiro mundial, né? E depois, logo em seguida, foi os Jogos Pan-Americanos. A importância dos Jogos Guadalajara. Pan-Americanos, que a gente chama de panzão, né? É muito grande pro polo também, dá vaga para os Jogos Olímpicos, o campeão, é isso, a mesma coisa? Agora dá. Porque antes não tinha, eram 8 times só que Iam pra Olimpíada. que iam pra Olimpíada. Então a chance era zero, quase. Era o campeão, eu acho que sempre o campeão, se eu não me engano, sempre o campeão classificava mesmo. Entendi. E Guadalajara vocês ficaram em que lugar? A gente ficou em terceiro, que também foi bem parecido com o meu primeiro Pan-Americano Júnior. Tinha o quê? Uma pressão que os Jogos Pan-Americanos de 2007, se eu não me Rio. engano, no Rio, a gente perdeu em casa pra Cuba. E foi tipo... Mais um terceiro e quarto pra Cuba. Foi Puta uma merda. loucura em casa, então. E meu pai era o técnico na época, e eu lembro o quão mal ele ficou, sabe? Aham. Então eu tinha essa pressão de tipo, eu lembro do meu pai mal que perdeu essa medalha em casa, agora eu tô jogando, tipo, com 15 anos. revanche. E seu pai, essa época, quando você chega na seleção, é o seu pai o treinador ainda da seleção? Quando você chegar na seleção adulta, o seu pai é o treinador da seleção? Quando a minha primeira seleção adulta, ele que era o técnico. E aí, como é que era essa relação? Era bem, bem, bem difícil, tipo... algumas pessoas até falavam, tipo, ela só vai porque Sempre. é o pai dela. Mas Sempre. não foi bem assim. Eu treinava muito, muito, muito. Eu sempre tentava ser a primeira a chegar, a última a sair. Meu pai não deixava eu sair, não deixava, tipo, vida social zero, é esporte. E ele brigava muito comigo. Eu Muito, acho que muito. Eu acho que, assim, tem o caso famoso do Bruninho com o Bernardinho, né? A gente tem outros casos no esporte, você com seu pai é uma. E é exatamente isso que o Bruninho fala, né? Fala, cara, eu tinha que treinar mais que todo mundo, eu era mais exigido que todo mundo. Eu acho que talvez, e aí até inconscientemente, né? Talvez seu pai fizesse isso inconscientemente, você fizesse isso inconscientemente, porque no fundo você sabia que tava todo mundo te olhando com aquele olhar, tipo,
Tá bom, pode até jogar bem, mas será que não tem outra que podia vir? Ah, é filha e tal. Isso Então, deve ser uma bosta. tipo, pra ele eu tinha que mostrar que eu tinha que estar lá mesmo, porque senão iam, né, perguntar, tipo, acho que até, sei lá, a confederação, os técnicos iam cobrar, tipo, ela com 15 anos já na seleção, sabe? Rolou esse questionamento. Eu acho que rolou esse questionamento de algumas pessoas, assim, eu lembro de pessoas até falando por trás, tipo, só foi porque é filha do Puta, que técnico. bosta, meu. Que bosta. E aí, mas aí, quanto tempo vocês ficaram juntos na seleção, você com seu pai? A gente ficou bastante tempo, porque até Até você até os sair. Jogos Olímpicos, que foi onde eu saí, ele virou assistente técnico, né? Veio um técnico canadense em 2014, se eu não me engano, 2015. Mas aí ele sempre estava ali como assistente técnico e técnico do Pinheiros. Então, tipo, sempre Entendi. tinha Então sempre tinha uma sempre relação estava com ele. sofrendo ali. Cara, sofreu muito, Isa. Sofri bastante. Acho que não mais que minha mãe, mas. Cara, deve ser uma relação muito difícil, cara. O complicado, assim, era que, como minha mãe jogava também, então, por exemplo, se eu jogasse mal, eu já ficava assim, puta, com quem que eu vou embora pra casa? Porque se eu for com meu pai, ele vai falar um monte na minha orelha, e se eu for com a minha mãe, ela também vai falar um monte, Tipo, né? da onde que vai vir a pedrada? Eu sei escolher de onde vem a pedrada. Era difícil escolher de onde vinha a pedrada. E rolava cobrança em casa mesmo. Puta, meu. Rolava. Tipo, imagina, Em cara. treino, meu pai me mandava direto embora de treino. Direto. Sério? Eita, meu Deus. Porque assim, cara, perco um jogo. Primeira coisa que eu quero fazer, isolar do mundo, ficar eu e eu pensando nas cagadas, no que aconteceu e tudo. Porra, imagina eu sair do meu jogo com o meu treinador, que é meu pai, falando. Tipo, eu fico imaginando aquele silêncio no carro, assim, de repente E aquela, não sei o que, aquela. Não, mas Cara, era bem assim. puta que bosta, meu. Mas enfim, eu acho que você continua tendo sucesso na sua carreira, seu pai, né, a gente não se fala, nem precisa citar isso, o sucesso que teve na carreira, que tem na carreira dele. Então, assim, eu acho que no final das contas deu certo. Tipo, hoje em dia, na época, eu ficava assim, meu Deus, pelo amor de Deus, não é possível, eu não faço nada certo, sempre tá ruim, porque era muito difícil ele me elogiar, né? Raríssimo. Se ele me elogiava, né? Que eu lembro que eu falava assim, meu, não é possível, acho que eu não faço nada certo, eu sou horrível. Mas hoje em dia, tipo, eu vejo que foi por um motivo. Se eu cheguei onde eu cheguei, é graças ao meu pai, assim. Pô, legal. Porque Isso ele é que legal. foi meu técnico minha vida inteira, ele que... Isso é legal você reconhecer, assim. Acho que, pô, puto orgulho, imagina, pro pai. Eu sou pai e assim, imagino, as conquistas das minhas filhas são muito maiores que as que eu tive. Então eu fico imaginando um pai, né, como o seu, ter uma atleta como você, exime atleta, enfim. E aí, mas vamos voltar. Eu fico indo e voltando, então é assim, fica tranquilo. A gente parou nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que aí você foi com seu pai, tudo isso aqui, e aí você também vai pra Toronto, em 2015, Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nesse meio tempo aí, seleção, um monte de competição, enfim, né? Sempre presente em seleção. E aí, Toronto, você ficou em que lugar? A gente ficou em terceiro também. Terceiro também. Mesma coisa, tipo, Canadá e Estados Unidos na final. Então, esse PAN foi, tipo, o maior trauma, assim, foi a pior... Esse PAN tem uma polêmica, né, com o Polo que... esse foi a minha... Não foi uma derrota, assim, né, que a gente tava o quê? A gente não queria pegar os Estados Unidos na semifinal. E o primeiro jogo já foi contra o Canadá, que decidia, tipo, se a gente ganhasse, a gente ia pegar Cuba na semifinal e passaria pra final. Venceria. E se a gente perdesse, era Estados Unidos na semifinal. Então, tipo, já o primeiro jogo era, tipo... Final. Tudo ou nada. Uhum. E no Canadá, contra o Canadá, foi um dos jogos mais, assim, que eu senti uma energia, juro, do time. Foi o jogo mais da hora da minha vida, eu acho. E a gente empatou com o Canadá. A gente tava ganhando, deixou empatar, assim, no finalzinho. Puta mas foi, merda. tipo, um jogo animal. E aí vocês empatam e aí vai pro saldo de gols dos outros jogos. Aí tinha saldo de gol contra a Venezuela, que a gente ganhou de, sei lá, 18-1, uma coisa assim. E aí a gente jogou o outro jogo, que foi contra Porto Rico, que foi o jogo, assim, que foi o... não foi, a gente não perdeu, mas foi a pior derrota da minha
carreira esportiva. Porque assim. jogaram mal. Porque não é a gente jogou mal, tipo... A arbitragem tava meio, né? Tendenciosa Tendenciosa por todas porque a gente tava no Canadá, tipo... Eles queriam que o Canadá passasse, sabe? E era a arbitragem que era neutra, não era de nenhum... Então era meio que tipo o Canadá trouxe essa arbitragem. E aí teve 5 pênaltis para Porto Rico. Foi um jogo, tipo, uma loucura esse jogo. meio bizarro, assim. Que todo mundo fala, caralho, tem coisa errada. Não, foi bizarro. E aí o Porto Rico tem uma rivalidade que só eles têm com a gente, porque, pelo amor de Deus, a gente ganha, tipo... E eles causam rivalidade? Pô, rivalidade de um lado só é muito escroto, cara. Nossa Não, senhora. elas ficaram postando depois no Facebook, tipo, zoando a gente, que a gente tava chorando, tava de óculos escuros no refeitório. Não, teve cada história. Uma menina de Porto Rico em outro campeonato quebrou meu nariz e depois ficaram também falando merda no Facebook. Tipo, querem ter alguém pra ser rival. Tipo, a gente ficava assim, meu, vocês são rival sozinho, porque a gente ganha tranquilamente deles. Só que o quê? A gente precisava de tanto saldo de gols e por um gol. Por um gol não foi. A gente não foi aí enfrentou os Estados Unidos na semi. Putz, que merda, meu. Que merda. Toronto que teve... Fala de Toronto e aí fala de polo aquático. Infelizmente, a primeira coisa que vem à cabeça as polêmicas foi as polêmicas do... Pra quem não sabe, teve um atleta que foi acusado de estupro. Eu nem sei como é que andou isso aí depois. Não, foi uma loucura quando aconteceu, porque a gente estava no Mundial na Rússia. Então, eu acho que vocês jogaram, tipo, na primeira semana e foram embora, não é isso? Ou não? Vocês jogaram as 2 semanas de Não, Jogos Pan-Americanos? o Pan-Americano normalmente a gente fica o campeonato inteiro, assim. Então, e aí acho que ia depois que vocês iam pro Mundial, né? De esportes aquáticos, sei lá, alguma coisa assim. Foi. E aí, nesse meio tempo aí, deu um rolo de... Foi acho que no final, assim, foi no último dia foi no de... final. Que a galera já tá mais pra lá do que pra cá. Aí parece que teve uma acusação de estupro, né? De um atleta de seleção. E aí eu lembro que foi uma loucura, cara. Um pandemônio. Eu nem sei que fim levou isso aí. Mas, sinceramente, cara, nem eu. Nem ninguém, eu acho. Porque eu acho que no final não deu nada. Mas o fato é que teve uma acusação, uma cidadã Mas depois canadense. eu acho que teve uma acusação de um jogador de futebol também. Foi uma loucura esse PAN aí. Toronto foi meio caótico mesmo. Mas, enfim, só essas aspas aí que não é o que interessa aqui. E aí, beleza. Aí, poxa, Jogos Olímpicos no Rio, todo mundo com vaga, aquela alegria, né? Eu lembro que o handball vale a vaga os Jogos Pan-Americanos. A gente ganha Toronto, mas a gente já tinha a vaga. Então a briga mesmo era entre Chile e Argentina para saber quem ia ser vice para ter. E a gente já tinha vaga, ganhamos a final, legal, tal, Toronto. Mas aí a briga era para saber quem iam ser os 16 para o Rio, os 15. Porque todos os esportes já tinham vaga. Então o polo, que nunca tinha jogado Jogos Olímpicos. O feminino não. O feminino nunca tinha jogado Jogos Olímpicos. Aí, rugby, todos os esportes tinham vaga. E aí fica essa briga, né? Fala, cara, eu tenho a vaga, e é saber onde eu vou estar. Você, naquele momento ali, já era uma atleta extremamente consagrada, já tinha sido considerada a melhor atleta do mundo. Foi isso? Pela revista. Eu li essa porra, mas esqueci. Foi por um site, tipo, super famoso do polo. E você foi considerada a melhor atleta na verdade, do mundo. foi assim, a segunda melhor jogadora, porque a primeira era goleira. Então, tipo... Então não vale, goleiro não vale. Mentira, hein, goleirada, pelo amor de Deus. Então você é considerada ali a primeira, a melhor atacante do mundo. E, um momento super incrível, né? Obviamente você estaria nos Jogos Olímpicos e você participa dos Jogos Olímpicos com a seleção. Como é que foi essa sensação? Jogos Olímpicos no Rio. Eu tenho as minhas sensações. Como é que foram as suas? Eu lembro que quando saiu a notícia, né, que ia ser no Rio, eu acho que eu nem jogava direito, eu não tinha nem noção que eu teria a chance de jogar uns Jogos Olímpicos. Eu não lembro quando foi, mas foi um negócio meio doido, assim. Tipo, eu não tinha noção que eu teria essa chance de um dia de estar lá. E não, foi, né, a melhor experiência da minha vida, com certeza. Tanto que eu falo assim, se eu participasse de outros Jogos Olímpicos, que depois eu tentei, não ia ser igual, porque jogar em casa é... Cara, aquilo ali foi inimaginável, cara. Nunca vi tanta gente assistindo um jogo de polo aquático, torcendo por mim. Nossa, uma loucura, tirando foto. Até sabiam que a gente era, né? Não, o pessoal nem sabia, tipo, quem era, mas falava, não, Brasil, tá de roupa do Brasil, tira foto, mas foi... Eu costumo dizer que, assim, eu persegui participar dos Jogos Olímpicos e o Brasil, no handebol masculino, vinha há um tempo aí brigando por vaga, mas já tinha tido algumas participações e eu sempre, né,
persegui muito esse sonho. E, porra, quando veio, assim, acho que veio da maneira mais estratosférica possível. Porque, porra, eu sou do Rio. No Rio. Eu tive a oportunidade de carregar a tocha olímpica. Eu fiz lá em São Caetano do Sul, eu fiz um trajeto da tocha olímpica. Saiu um álbum de figurinha da Panini lá, eu era figurinha. Cara, joguei aquele negócio dentro de casa, tipo, gente que estudou comigo quando era... Meu, não dava pra ser melhor, não dava pra ser... Então, assim, tudo foi certinho pra combinar ali. Então, assim, quem viveu aquilo ali... Primeiro, alguns se iludiram achando que, porra, agora o esporte vai. Agora vamos... Exatamente. Acho que bastante gente se iludiu. Quem era foi um pouquinho... o contrário. Quem eu acho um pouquinho de discernimento, né, agiu com a razão, sabia que muita coisa ruim estava por vir. Mas quem agiu com o coração, aquilo ali, cara, foi a Disneylândia pra quem é esportista, fã de esporte, aquilo ali foi de outro planeta. E o polo aquático, como é que é a participação do polo aquático feminino nos Jogos Olímpicos? Então, por mais que a gente já tinha vaga, não foi fácil chegar até ali. O pessoal as meninas foram desistindo no meio do caminho nos treinamentos, porque... Como assim? Porque era muito treino, muito pesado, então tinha gente que não tava Nessa aguentando. Pegada. A gente nadava 6.000 por dia, de manhã, fazia dobra. Tipo, isso natação Do faz. Nada, nem natação, nada. Ainda tem que tacar uns negócios pro gol ainda. Não, depois. fazia tipo treino de natação mesmo. Tinha série de pernas de natação, com palmar, com flutuador, com tudo. E aí depois à noite tinha mais academia, tinha horas de chute, de tático, então foi bem cansativo, muita viagem, que, né, investiram ali mais pro finalzinho. Isso que eu ia falar, a estrutura vocês tiveram... Foi bem mais pro final, tipo, no perto. último ano, que daí a gente viajou pra Europa, fez treinamento em Itália, Holanda, depois tinha campeonato na China. E aí teve gente que não conseguiu. A galera foi desistindo, mas tipo o teve, BOP mesmo. só teve um corte, só uma menina foi cortada. Tipo o BOP mesmo, vai caindo todo mundo. Só uma menina foi loucura. cortada. Sério? Nossa, cortou o coração falando uma menina cortada, eu fico imaginando ela. Não, eu chorei mais que ela. Não é legal. Esse momento de corte não. Cara, é doído demais essa porra de corte. Tipo, porque a gente ficou anos juntas, treinando juntas, e ser uma pessoa foi... Agora me conta só uma duro. curiosidade, tipo, como é que foi esse corte? Tipo, aqui você não vai? Então, eu lembro, né, até hoje, que a gente tava treinando na piscina externa lá do Pinheiros, aí acabou o treino, ele chamou essa menina pra conversar. Ali já tava mais perto, né, Mas não tinha nenhuma dica que, tipo, quem ia ser? Já tava meio assim, sabe? E aí, quando a gente viu que chamou ela pra conversar, a gente falou... Fudeu. Tá de abate, né, cara? Aí a gente ficou esperando, né, ele conversar, porque algumas meninas, tipo, demorou um pouco, algumas meninas foram embora. Aí ela chegou chorando, assim, e a gente já desabou junto com ela. E ela que acalmou a gente pra ter uma Puta merda, ela falou, cara. gente, não, tá tudo bem. Tá ela tudo tava bem, chorando, né? mas teve que acalmar a gente. Cara, esse momento assim, acho que a única vez que eu vivi um corte dessa maneira foi pros Jogos Olímpicos. Que na verdade não foi você não vai, mas assim, todo mundo reunido no restaurante do hotel. Tipo, falou. E falou os nomes, assim. Nossa. E aí, só que aquele negócio, você caga pros outros. Você fala, você cara, ouviu eu quero seu ouvir nome. o meu. Você fica, saiu o meu, eu não sei Acabou, mais o que nem ouviu mais acontece. nada. E aí você começa a perceber, tipo, aí depois que acaba a lista, aí cai a ficha. Fala, caralho, tem gente que não vai. E a gente tava, acho que num grupo de... Foram 15, mais um, né? Tinha um reserva. Ai, sei lá, a gente tava uns 21 por aí. Mas a gente já tinha algumas dicas, porque tinha umas pessoas que estavam lesionadas e tal, não sei o quê. Mas tinha ali uns três ali, uns 2, 3, que... Tava cara, meio em dúvida. Assim. Aí você começa a olhar assim, cara. Aí você vê a cara de quem... Aí são os primeiros a levantar e sair. Não dá nem pra comemorar direito. Não dá, cara, não dá. Eu saí. Tipo, tô assim, dentro, você fica mais triste. Aí saí, peguei o telefone, peguei o telefone, liguei, aí vem, aí lá vou. Mas enfim, não interessa isso. E aí vocês ficaram em que lugar? Tipo, quem sobreviveu chegou aos Jogos Olímpicos. Então, a gente fez jogos muito bons, né? A gente sabia que ia ser difícil, né? Eram os 8 melhores países do mundo.
E aí a gente ficou em 8º mesmo, mas teve jogos, eu lembro, contra a Rússia, que teve até o começo do 3º quarto, né? Que são 4 quartos, pra quem não sabe. A gente tava ganhando da Rússia. E a Rússia foi bronze. Caralho. Então, tipo, Puta teve jogos merda. que a gente fez jogos bons, mas no final acho que talvez a gente não aguentava, assim, talvez por não ter tanta troca. Tipo, a troca não ser do mesmo. Não suportar do o jogo mesmo todo, nível. né? O tempo todo de jogo. São A 4 gente quartos de tinha. 12, né? São 4 quartos de 8 minutos. 8. A gente tinha a meta de ganhar da China, que a gente já tinha conseguido ganhar antes, que foi o último jogo, mas aí acho que acabou 10-6. Aí é foda. Porque aí é o último assim. jogo, você já tá também desgaste Não, absurdo. Aí vai, né, com todo esse período de a preparação. gente ainda pegou os Estados Unidos nas quartas de final. Puta merda, aí é foda. E os Estados Unidos ganhou essa Olimpíada, tipo, Pé nas tranquilamente. Não teve De um boa. jogo que elas fizeram que foi mais pau a pau. Entendi. E aí, Isa, acaba a Olimpíada, você... Sim, para pro público vendo, talvez se surpreendesse. Talvez quem era tão próximo a você, não. Você decide se naturalizar italiana. Como é que funciona no polo? Tipo, pô, hoje você tá jogando aqui pra seleção, daqui a quanto tempo eu posso atuar para outra seleção? Como é que funciona esse esquema? Eu já joguei as Olimpíadas sabendo que Você já jogou? Já era certo. Que era minha última competição pelo Brasil. E eu posso saber por quê? Porque o convite já tinha sido feito, né, do técnico da seleção, que não sei como que ele soube que eu tinha dupla cidadania. E talvez até pelo sobrenome, né, ele deve ter se ligado. E aí ele conversou com meu pai, né, que meu pai estava sempre nas competições. E aí já, acho que em 2015, ele perguntou assim pro meu pai, depois das Olimpíadas, quais são os planos dela, né, se eu teria interesse de ir para a seleção italiana. E aí, quando me falaram, tipo, eu falei, com certeza. Nisso eu tava fazendo faculdade nos Estados Unidos, aí tive que deixar... Ou eu tive que escolher. Ou eu terminava a faculdade nos Estados Unidos, ou eu me naturalizava italiana. E aí, como era um sonho para mim tentar uma medalha olímpica, porque a Itália tinha sido vice-campeã olímpica em 2016. No Rio. Caralho, então você jogou Olimpíada já sabendo, falei, caralho, amanhã eu tô ali. Não, eu chorava quando acabou o jogo. Quando acabou o jogo, eu olhei pro placar que tinha acabado, assim. O jogo que eu fiz um gol faltando 1 segundo. Aí eu nadei olhando pro placar e tinha acabado o jogo. Meu, tem um vídeo até, tipo, eu começo a chorar horrores que acabou as Olimpíadas, acabou Isabela no Brasil. E foi, tipo, bem emocionante. Cara, e assim, eu fico imaginando, você vê, porra, amanhã eu tô nesse... Se você já sabia, né? Você olhando ali, cara, amanhã pode ser eu sendo vice-campeão olímpico ali, tudo. Caralho, que maluquice. Nossa senhora. Mas aí, tipo, o cara obviamente te viu jogando e tal, não sei o quê, toda aquela história. E aí descobriu que você tinha dupla cidadania. E aí fez esse convite. E aí, quando, tipo, acabou a Olimpíada. Aí, beleza, vou pra Itália? Aí já tinha um time que tinha me chamado, né, na Itália, que era em Messina, na Sicília. Eles já tinham me chamado, só que nesse meio tempo eu tinha lesionado o ombro antes das Olimpíadas, que foi outra história. Eu fiquei 6 meses sem fazer nada de braço, sem nadar, sem chutar. Você operou o ombro? Antes das Olimpíadas eu não operei, mas em 2017 eu operei o ombro. É mesmo? O que você teve no ombro? Eu tive slap e eu tinha muita frouxidão ligamentar. Meu ombro ia muito pra trás no arremesso. Quer arremessar forte, tá vendo? Tipo, era uma coisa boa, porém, né? É bom, mas é uma cagada. Eu conheço um cara, o Dani, beijo Dani. Dani sempre vê o Pod Esporte. Era um talento, assim, do handball e tudo, mas era... o braço dele parecia de beisebol, sabe? Arremessador de beisebol. É igual eu vejo algumas ali no clube. A Mel é assim, a Mel tem uma A Mel operou É óbvio que operou, não tem como. O braço de vocês é um negócio absurdo. Eu também já operei 2 vezes o ombro direito e o esquerdo. Isso. Eu tive slap, tive lesão de acrômio. Não, eu falei que se eu tivesse que operar de novo, eu ia ombro parar. Que ombro, ó. É muito chato. Parabéns, meu. Você tem só essa cirurgia? Só, Glória graças a Deus. Porque o ombro também tá de Nossa, parabéns. a recuperação é muito chata. Atrasou ainda a minha recuperação, porque eu quis voltar antes do que era pra voltar, e deu uma regredida, e fiquei quase 1 ano. Cara, ombro é foda, porque assim, a sua dependência dos outros é de umas coisas, tipo, pra tomar banho.
Eu não conseguia fazer nada. Cortar, Comer, tomar cortar banho, a trocar de carne. roupa. No começo, a dor é tanta que você não conseguia dormir. Nossa. Não, é um inferno. Por isso que eu Ombro- falei assim, se eu tivesse que operar, eu parava de Ombro jogar tá de de novo. parabéns. Não, Ombro- parabéns pra você, que Não, operou são- 3 vezes. Não, 3 o ombro, né? Calma. Então, Tem 2 de joelho esquerdo, uma de joelho direito, uma de mão. Espero não, acabou. Mas é foda, cara. Sequelas são grandes. São Nossa. 7, eu acho, total. Acho que são 7. 2 de ombro Parabéns, direito, uma de ombro esquerdo, uma de guerreiríssimo. joelho... Quarentinha chegou doído demais. Mas tá bom, tá indo. E aí, mas enfim, aí você vai pra Itália, né? Uhum. Como é que é chegar na Itália, num país... Calma, que antes você não explicou. Quanto tempo você pode, depois de jogou na seleção? Mês seguinte você pode jogar pra seleção da Itália? Não, né? Você Tem tem período. um ano. Um ano. É, que você fica sem jogar por praticar. nenhuma seleção. É. Tá. Tanto meu primeiro ano na Itália, eu joguei no clube lá de Messina como estrangeira mesmo. Entendi. E aí... Aí no outro ano, 2018... Mas aí já no primeiro ano eles já me colocaram pra treinar com a seleção como agregada, eles Entendi. falavam. Diferenças de treino, de estrutura, de absurda, assim, a diferença? Então, de estrutura, sim, porque aqui a gente não tem uma piscina. A gente tem que ficar procurando o clube, pedindo, pelo amor de Deus, a gente pode treinar aqui na piscina do clube. Sem falar que sempre tem problema com sócio, de horário. Lá não, lá tinha uma piscina que era chamava polo natatório, que é pra, tipo... É pra isso. Não só pro polo aquático, era pra natação. Então, tipo, Pau Trinieri treinava lá, tipo, sempre cruzava os caras top na natação. Nado sincronizado também treinava lá, mas era da seleção. Tinha clube que treinava lá, mas assim... Tipo um centro de treinamento da um centro de seleção. treinamento. Tinha clube que treinava lá, mas a seleção é priorizada. Tipo, a seleção vai vir treinar aqui. Muda Dá o horário licença. do clube. E junto tinha o dormitório. Então eu atravessava, tipo, tava de 5 passos e já tava na piscina. Isso é foda, né, cara? Os caras, por mais que a gente tenha talento, um monte de coisa, cara, tem umas paradas que, puta que pariu, faz muita diferença. E aí você, com a seleção italiana, beleza, um ano depois você começa a competir com a seleção italiana e aí, Eu operei o ombro, né? você operou o ombro, tem esse detalhe, né? E aí, É. lá na Itália? Não, eu Você operou voltei. aqui? Eu quis voltar pro Brasil porque eu falei, não, ficar dependendo, tipo, de alguém lá na Itália, sei lá, vou voltar aqui, ficar com os meus pais, porque vai ser uma Quem que te coisa operou? O chata. médico que te operou? O Dr. Beno. 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 Ah, Beno? Ah, já ouvi falar Eu dele. não consigo falar o nome dele. O sobrenome dele é muito difícil. Não, já ouvi falar nele, doutor Beno. Que Pô, ele era do grupo do Coen. você falou Beno, aí eu lembrei dele porque porque tem um- todo mundo fala Breno? Não, é Beno. Aí eu lembrei. É mesmo, é isso mesmo. Mas E aí depois, tipo, esse problema que você teve foi porque você quis acelerar o retorno. Aí eu joguei lá a temporada de Messina, só que é muito diferente, né, a temporada do campeonato italiano do Brasil. Então não tava acostumada. É jogo todo final de semana, tem às vezes jogos até durante a semana. E aí meu ombrinho não aguentou essa sequência de jogos. Aí logo que acabou a temporada, no dia seguinte, que acabou a temporada do campeonato italiano, eu voltei pro Brasil. E no dia que eu cheguei do Brasil, já operei. E, tipo, foi a minha primeira temporada, foi, acho que a melhor temporada que eu fiz na Itália. Mesmo? Eu fui a melhor jogadora do campeonato italiano e artilheira. Sem ombro. Sem ombro. Imagina se tivesse sem ombro, né? Com o braço a menos ainda. Porra, que legal. Aí você opera, tá, aí beleza. Aí reabilita, blá. E aí a sua primeira participação na seleção italiana é pós-cirurgia. Demorou um pouco ainda, porque eu tive até que voltar pra Itália e falar, não, vem aqui pra voltar a tentar, tipo, essa convivência com as meninas e tudo mais. E tratar aqui, né? Pra ver se a gente consegue acelerar pra você poder jogar. Porque eu fui pra Padova, o time de Padova, no começo de 2018. Que foi quando eu não tava pronta pra ir. E lá eles deram uma forçada, tipo, eu falava, não tô aguentando, tá com muita dor. Aí o técnico da seleção, eu falei com o técnico da seleção, ele falou, não, acabou, você não vai mais jogar. Se você quiser, você volta pro Brasil pra tratar, ou você trata aqui com a gente. Aí voltei pro Brasil, tratei, aí depois, acho que nas férias em junho, julho, eu fui pra Itália tratar de novo lá com eles, pra ver se eu conseguia jogar o europeu, mas aí não Não conseguiu. não consegui.
Então você não jogou nenhum europeu pela seleção? Eu joguei italiana? um europeu só. Jogou um... Era pra eu pô, ter jogado 2, mas não deu tempo Entendi. o meu ombro recuperar. E o seu objetivo quando você foi pra Itália era muito claro, de uma medalha olímpica. É. Era isso. Era medalha olímpica, medalha em mundial, medalha em campeonatos grandes, Aham. né? Que E você já chegou a jogar algum mundial pela seleção italiana? Joguei um mundial, joguei uma liga mundial, que é a liga mundial que a gente ficou em segundo lugar, que a gente quase conseguiu a vaga, que a gente perdeu de 10-9 para os Estados Unidos. Puta, só a campeã tinha vaga pra Olimpíada. É, isso? que foi o primeiro campeonato que valia a vaga, era a liga mundial. E aí a gente chegou à final contra os Estados Unidos, fez um jogão, assim, 10-9, que fazia tempo que nenhum time Batia de jogava frente com os Estados assim. Unidos. Batia de frente com os Estados Unidos. E aí foi isso, a gente ficou em segundo, foi a Liga Mundial também, eram os 8 melhores times. Jogou bem esse jogo? Isso? Joguei bem. É? Fiz 2 gols na. Era a melhor goleira. Ah, A melhor goleira do mundo. Logo, você fez 2 gols. Né? Então você é a melhor do mundo. Porra, legal demais, cara. E por que você não conseguiu participar da Olimpíada? A gente não classificou. Por quê? O que aconteceu? Então. Por onde não seria essa outra vaga, né? Já que você não já que vocês não teve conquistaram várias vagas, né? Tinha o campeão mundial, campeão europeu, e aí tinha as vagas do pré-olímpico, né? Porque a África do Sul resolveu jogar esse campeonato, aí tirou uma vaga de algum time Puta forte. E porque ela nunca foi. Aí acho que a confederação, o Comitê Olímpico os caras sempre abrem. forçaram pra África do Sul ir, só que foram lá passear, né? Perderam de 79 nossa, e meio. Puta que bosta. E aí, mas assim, não foi muito fácil assim como o pessoal acha minha passagem pela Itália. Tinha muito preconceito, talvez, por eu ser brasileira, tipo, o polo brasileiro. Vem uma brasileira aqui, rouba um lugar de uma italiana, fica de titular, o técnico gosta dela. Então teve. Porra, mais que você rendesse e tudo, as críticas sempre. Nossa, eu lembro que teve menina que tava, tipo, fazendo um complô, assim, pra falar com o técnico pra me cortar. Tipo, quando eu não tava. Porque teve uma hora que eu comecei a ficar ruim de cabeça. É mesmo, mas a convivência social era ruim, então fora também. Era bem difícil com as meninas que foram vice-campeãs olímpicas. Tinha muito essa diferença, tipo, as meninas mais velhas e as meninas mais novas. Não era só eu que sofria, assim, as meninas mais novas sofriam também, mas talvez por eu ser estrangeira Você ainda tinha o... tipo, estrangeira roubando vaga de uma italiana, roubando a vaga de titular de uma italiana, e o técnico sempre, tipo, ficava claro que ele gostava bastante de mim, que ele acreditava em mim, como ele acreditava que eu fosse ser uma das protagonistas da seleção italiana. Caralho. A sua cabeça, então, foi péssimo isso. Foi horrível. Hoje em dia eu tenho ansiedade, tomo remédio. Sério? Cara, porque isso é um assunto que, pô, a gente já discutiu algumas vezes aqui, né? De falar sobre... Porra, a cabeça de atleta é um negócio muito maluco, assim. As pessoas talvez não saibam a quantidade de situações que a gente passa no dia a dia, assim, que a gente normaliza, né? Que acaba que a gente normaliza. Não, é assim mesmo. Não é, cara. O pessoal acha que esporte é saúde, mas... Não, esquece essa porra. Esporte é saúde pra quem vai no Ibirapuera ali, correr domingão ali na boa, jogar beach tênis, que agora eu tô viciado no beach tênis. Beach vôlei, futebol. Agora a galera do esporte de rendimento, esquece essa porra. Tem nada a ver com saúde. 7 cirurgias, todo cagado. Pô, saúde ficou doidinha mental, da cabeça. Mas, cara, mas você tratou, tá tudo bem? Então, aí chegou um momento que eu não queria mais classificar para Olimpíadas, porque eu não queria ter que conviver enfrentar mais. Eu falei assim, não, se a gente classificar vai ter mais 4 meses de convivência com essas meninas, com esse técnico. Caralho, porque sonho, né? faltando um ano mudou o técnico, não sei por que diabos que eles mudaram, e aí o técnico que entrou não tinha... Ele não botava moral, sabe? As meninas... pra segurar. Não segurava as meninas. E aí foi o que ele foi. As gostava de meninas você também? Gostava, mas era tipo... Vai na onda Ele era delas. meio... Blasezão. Bananão, assim. Bananão.
Ele não vai ouvir, não. Não vai se ouvir, não ninguém vai entender. traduzir. Putz, que merda, cara. E aí, tipo, o negócio que você foi lá fazer, no final você não queria que acontecesse por conta Então, disso. chegou, Que tipo... merda, meu. Teve uma época que eu quis voltar, falei, não quero mais isso. Aí eu falei, não, falta muito pouco, Você vamos tava até sob o contrato lá, tinha pré-olímpico. alguma coisa de contrato, nada? Não. Tudo Eu verbalzão. tinha contrato só com o time de Roma lá, que o time de Roma era minha salvação. Tipo, as meninas eram incríveis, era o que me fazia bem, era estar com elas. Só que a gente tava a maior parte do tempo com a seleção, então... Puta que pariu. E aí, então, quando não classifica pra Olimpíada, você toma a decisão de voltar pro Brasil. Eu tentei ainda jogar com o Roma, só que, tava completamente destruída psicologicamente. Sério? Eu não tava conseguindo jogar. Teve uns 3 jogos, teve jogo que eu não consegui jogar, tive crise de ansiedade antes, tive crise de ansiedade no meio do jogo. Foi o primeiro... Mas crise zona de te paralisar, assim? Teve um jogo que... Foi o primeiro jogo que eu Pô, desculpa, tá te saí na perguntando, porrada. tá? Se você não quiser falar, pelo amor de Não, Deus. eu Hein? não tenho problema. É porque eu acho que também as pessoas... É bom as pessoas verem a realidade, porque elas acham que Só viram tudo a- lindo, maravilhoso. Nossa, tipo, por que você não volta pra Itália? Que absurdo você tá na seleção. Sabe? Porque não foi tão Não é Alice no País das simples Maravilhas. assim. Tem problema em qualquer lugar do mundo, assim. Mas aí foi o primeiro jogo que eu saí na porrada com uma menina. Tipo, foi lá e deu. Tá. Ela começou a puxar minha touca, começou a me enforcar. Aí eu perdi a cabeça e fui pra cima dela. Peraí, se... puxou a touca, começou a enforcar e você perdeu a cabeça. Isso é normal, então. É normal puxar a cabeça. Não! Então, Mas beleza. aí, tipo, eu poderia ter só ficado numa boa, assim, mas... Virou e deu-lhe. Isso. De Tipo... vez em quando é bom. Pra extravasar. Então, mas nunca tinha perdido a cabeça desse jeito. Tipo, por mais que já tivesse tomado porrada de todos os jeitos, essa vez eu perdi a cabeça e falei, eu não sou assim, sabe? Não tá normal. Aí no outro jogo, tive crise de ansiedade antes, meu técnico foi ver, eu tava lá no banheiro chorando no chão. É que meu técnico era, Paizão. nossa, ele é sensacional. Ele é um dos melhores técnicos. Italiano. Ele é italiano. É difícil falar, né? Porque eu tive graças a Deus, eu tive muito técnico bom e todos sempre gostaram bastante de mim, então... Que bom. É. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Ele era um paizão, ele era tipo amigo, irmão, tudo. Porra, Ele massa, ajuda. cuida muito de todos os atletas. Se o cara ainda sabe fazer isso e dentro ali da água e tal, no momento de treino, tudo, sabe se colocar, sabe ser firme, sabe separar as coisas. Putz, isso é melhor dos mundos, ele né, era cara? tipo, ele era assim. Eu já tive treinador que, porra, era assim, beleza. Só que aí, chegar na quadra, ele falava que os atletas confundiam as coisas, mas quem confundia, na verdade, era ele. Então, tipo, porra, a gente tá aqui de um jeito, a gente tem que ter a capacidade de chegar aqui e dividir. Então, aqui você é profissional, nós somos profissionais, enfim. Mas aí, porra, você volta pro Brasil, né, tipo, pra se cuidar. Aí eu falo assim, não quero pavor da Itália, trauma, Jesus, nunca mais quero pisar lá. Nem macarrão comia. Nem pizza, chega dessa porra. Aí foi bem difícil no começo, tipo, não queria ver piscina, não queria treinar, Deus me livre. Tipo, teve dias que eu chegava ali no Pinheiros, olhava pra piscina e... Não vou. ia embora. Tipo, eu olhava pras meninas e já começava a chorar. Isso ontem, né? Tipo, tem pouco tempo isso. Foi o quê? Foi em 2021, né? Pós-pandemia. Que foi... Porque as Olimpíadas foram Foi em 21. 2021. Aí, quando eu voltei, foi bem difícil no começo. Aí, fiz terapia, fui indo aos poucos. Aí, comecei, tipo, sei lá, 2 vezes na semana, treinar. Até conseguir ficar mais tranquila pra voltar. Mas Porra, foi... que bom. E aí agora, eu não sabia disso, você me deu notícia aqui. Agora você tá voltando pra seleção brasileira. E aí, o que resolveu? Pegou gosto de novo pelo negócio? Então, vamos? tipo, aí ano passado eu já poderia ter jogado, mas eu ainda não tava muito bem, né, psicologicamente. E aí eu falei assim, não vou forçar, não tem porquê, tipo, não me sinto pronta ainda. Que é um processo, né? Não é tão rápido. Foi um processo longo. Aí, não sei, virou... Final do ano passado eu fui começando a pensar, não, acho que vou voltar para a seleção, pensando mais no dinheiro, né? Porque Ainda qualquer ajuda
Tipo, Bolsa Atleta Internacional já ajuda Hoje, muito mais. por exemplo, se você é convocada, tem alguma diária na seleção ou é pelo Bolsa Atleta? Então, eu ainda tô meio Por fora. por fora. Eu acho que as meninas tiveram uma época que teve uma Diária. diária, mas eu vim pensando mais no Bolsa Bolsa Atleta Atleta Internacional. Só que aí agora, não sei, virou o ano, virou uma chave assim na minha cabeça. Falei assim, por que eu não posso me destacar ainda? Tipo, Você é muito não sou- nova, eu sou nova ainda, posso ganhar outra medalha pan-americana, tipo, ter 3 medalhas pan-americanas, Sim. me destacar ainda como jogadora, porque querendo ou não, aonde eu me destaquei foi pelo Brasil, Ah, né? na verdade, você foi na Itália colher os frutos do que você fez aqui. Exatamente. Então, por que eu não posso, tipo, jogar bem, treinar? E aí, comecei também agora a faculdade de novo, tipo, tô Pô, que bom. Que bom. Quando você falou que estudou lá, aí falando um pouco sobre a sua vida, né? Eu tô foda, porque eu tô perto do fim. Então, eu sempre quero saber como que os atletas, principalmente, se preparam. Então, se eles já pensam... Eu, com 27 anos, não pensava em nada. Só queria jogar e tal, não sei o quê. Eu já tava pensando... Ano passado, tava pensando que eu ia aposentar. Pelo amor de Deus, cara, muito novo. Na Com minha 27 cabeça era tipo, não, anos. vou aposentar. Então, aí você falou que fez faculdade nos Estados Unidos. De que era a faculdade que você fazia lá? Então, lá nos Estados Unidos, você tem 2 anos que você pode ficar fazendo nada. Tipo, um geralzão, assim, fazendo mais matérias obrigatórias. E matérias meio, né, baseadas no que você acha que você quer fazer. Eu fiquei 1 ano e meio só lá. Uhum. Então, eu fiz mais as matérias obrigatórias, porque eu ainda não sabia direito o que eu queria. Tipo, por exemplo, na época eu tava pensando em fazer design gráfico. Nada, se eu tivesse feito, eu ia ficar, tipo, Vou fazer nada o a que agora da ver. vida? Tipo, tem que ser alguma coisa relacionada ao esporte. Uhum. Tanto que hoje em dia eu tô fazendo educação física. Mas aí eu fiz mais um geralzão, assim, umas matérias Legal. E obrigatórias. agora você voltou para faculdade para estudar educação física. Bom, legal. É o que você pensa e tudo. Sei lá, de repente ser uma treinadora. Não sei, alguma coisa. Ou depois fazer alguma coisa, tipo... Eu tinha pensado em fazer coisa relacionada, tipo, à gestão do esporte e Legal. lazer também, que é um pouco mais, né? Do tão background envolvida. do negócio. Mas eu acho que é uma visão legal porque aí você consegue realmente mudar. Né? Não adianta, eu aprendi isso com o tempo, sendo atleta. Cara, se você quer mudar realmente o esporte, você precisa estudar, se capacitar, ir para trás do negócio e ali você tem poder de conseguir mudar. Porque a gente... Eu fui um cara que durante muito tempo levantei umas bandeiras e tal. Cara, é desgaste, atrás de desgaste. Talvez alguém vai olhar e falar, putz, interessante o que ele fala, mas não vai mudar o que tem que ser mudado, né? E do nosso esporte, infelizmente, não dá pra, dá pra viver. Talvez, sei lá, quem jogue basquete, vôlei, consiga viver depois do esporte, mas... assim, não todos, mas talvez alguns consigam realmente, fiz aqui, monta algum projeto depois para poder fazer. Mas realmente, é o que eu falo. O dia que eu parar de jogar, eu tenho que ter um emprego no dia seguinte, tem que ter alguma coisa, algum negócio, porque senão... também isso é um dos motivos que eu não parei de jogar. Falei assim, tá bom, vou parar de jogar e vou viver do quê? Tipo, que lugar que eu vou receber o que eu recebo, sabe? Tipo, não é fácil a gente não ter experiência em nada, chegar a arranjar um emprego e receber a mesma coisa que a gente recebe pelo esporte. É isso. Eu, graças a Deus, consegui achar um caminho de empreender em uma coisa que eu consigo conciliar ainda o esporte e tudo. Tô no esporte... Hoje jogar pra mim não é que eu pago pra jogar, mas hoje não é tão rentável quanto se eu não jogasse. O tempo que eu levo, eu moro... Quem tá vendo aí não é de São Paulo, mas eu moro em São Bernardo do Campo e treino no Pinheiros. Minha mãe trabalha lá, então eu sei bem como que é. Provavelmente sua mãe pega o contrafluxo, né? Talvez. Ela vai de manhã para lá onde não tem trânsito. Ela vai de manhã quando não tem trânsito. Então, e pega a volta que não tem também. Eu faço a desgraceira, que é pegar trânsito na ida e na volta. Mas, assim, esse tempo que eu fico no trânsito, aí, sei lá, de deslocamento por dia, 3 horas e meia, eu poderia encaixar no meu dia a dia e fazer coisas, né, que fossem muito mais rentáveis. Mas o esporte ainda me alimenta. É o último ano jogando, então assim, ainda fiquei sabendo. Gabi me falou. Não, e agora eu comecei o ano falando que é o último, para não ter crise no final. Mas quantas vezes você já falou que era o Nenhuma. último? Nenhuma? É a primeira que eu tô falando. Vamos ver se eu vou cumprir. Não, vou cumprir. Não vou cumprir, é verdade. Não vou cumprir. Isa, pô, feliz aí com essa notícia que você tá voltando pra seleção. Acho que, pô, você é muito jovem para poder pensar. Infelizmente aconteceram esses problemas aí, né, com a sua saúde mental. Graças a Deus tá tudo resolvido, tudo no caminho certo. Acho que o Brasil ganha muito com você voltando para a seleção brasileira, obviamente.
O objetivo mais próximo é o quê? Os Jogos Pan-Americanos do Chile? Tem a Copa One agora, né? Que é o classificatório pro Mundial, mas eu acho que a gente não vai pro Mundial, acho que a CBDA não... Não vai por quê? Porque não quer, porque não tem dinheiro? Porque acho que não tem dinheiro, que vai ser no Japão, né? E aí eu falei, pô, bem o Mundial que eu queria ir no Japão. Já foi no negócio nos Estados Unidos, também não reclamo. Mas eu falei, pô, um sonho ir pro Japão. Você não conhece Japão? Já fui 5.000 vezes pra China e... Nunca gosta da China, não? E aí tinha um sonho de ir pro Japão. Falei, pô, quero voltar também pra ir pro Mundial no Japão. Aí chega a notícia que a gente não vai. Volta pra Itália. Foi triste. Agora, então, vocês não querem. Pelo amor de Deus. Mas então é essa Copa. Essa Copa agora é no começo de abril. E aí depois é o Pan-Americano em Santiago. O campeão no Pan-Americano tem vaga pra Olimpíada agora, mas né? então, Mudou, acho que não? como os Estados Unidos provavelmente deve se classificar antes, Não é se Deus ali quiser, a gente queria tentar de novo, né? Sei lá, ganhar do Canadá Porra, ia ser e legal, hein, classificar. Parisinho. Porque é um jogo, né? Tipo, tudo pode acontecer. Vai que a gente... E porque os Estados Unidos pode ter a vaga por outro lugar, pelo Mundial. Pela Liga Mundial, pelo Mundial, por alguma competição. Então temos que torcer por duas coisas. Para os Estados Unidos ganhar, já classificar. Já ir embora, sumir da frente. É que os Estados Unidos renovou muito, mas mesmo assim... Muito à frente. Então, tipo, tem meninas de high school jogando na seleção e elas ganham no mesmo. Então vamos torcer para os Estados Unidos classificar logo. E aí, Jogos Pan-Americanos, vocês voando para conquistar a vaga para Paris. Porra, massa, Isa. Curtiu? Curti demais. Massa. Foi, o tempo passa, a gente vai trocando ideias. Da hora. Porra, legal demais sua história. Te conhecia muito superficialmente, claro. Papo aqui que a gente teve. Eu conheci 0,5% do que é a Isabela Chapini, mas, pô, sempre muito bem falada no meio do esporte, né? Sempre ouvindo falar que é talento e tal. Seleção brasileira, seleção italiana. Pô, e muito legal a sua história. Acho que se levantou uma bandeira que é importante, que saúde mental não é brincadeira. Às vezes a gente acha que tá com preguiça, né? Eu já ouvi um monte de gente falar, tô com preguiça. Nossa, que chiliquenta, mimada, migué. E, porra, não é brincadeira, é um negócio sério. Eu acho que até, tipo, a gente mesmo, antigamente, acho que até eu tinha isso, tipo... Nossa, né? A gente não sabia direito. Hoje em dia tá mais... Tem mais cada vez mais informação. As pessoas, como você mesmo falou aqui sobre o assunto, né? Falou abertamente, as pessoas tinham, às vezes, vergonha e tal. Muitas atletas já falaram sobre isso. Pô, volta e meia, a internet, a gente escuta falar sobre atletas. E, pô, acho legal. que hoje em dia é difícil ter um atleta que... que é bonitinho da cabeça, né? É ruim, cara, é ruim. Eu devo ter essa sequência que, assim, nunca parei pra vamos tratar isso. Tem que parar pra tratar, meu filho. Esquece. Mas, pô, parabéns pela sua história. Desejo sucesso. Acho que a galera toda aqui do Pod Esporte, da Olá Podcast, deseja sucesso à sua carreira. Obrigada. Tem aqui as portas abertas sempre que tiver alguma coisa para falar, alguma notícia. Sempre que você quiser convidar. Estamos aí, muito legal mesmo. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Deixe seu recado final aí, se quiser seguir você. Eu vou deixar aqui rede social embaixo, tá? Para seguir você lá. Você colocar, não sou muito de postar de vez em quando da rotina, quem sabe agora que eu volto pra seleção, comece a postar mais. Legal. Acompanhar o polo, que é todo mundo que acompanha o polo depois pega gosto, porque é um esporte legal. É muito legal, cara. É muito legal. É uma doideira, né? Porradaria. Porradaria, afogando todo mundo. Mas legal. Todo mundo... Pô, tem uma amiga minha da natação que eu falei, vai assistir um jogo. Ela quer já assistir todos. Aí eu falei, pô, vai ser em Bauru o campeonato. Ela, não, eu quero assistir, pelo amor de Deus, manda o link. Que legal, é muito... O polo, realmente, eu acho que a gente precisa dar chance para outros esportes aparecerem. Com certeza. E aí, quando aparece, a pessoa começa a tomar gosto. Pô, tem gol, tem porradaria, tem... Cara, é muito mais legal que futebol. Você assiste 2 horas pra, às vezes, não sair nenhum gol. Não, você vê 4, 7, 8 minutos, que coisa linda. Sai um monte de gol, um monte de porrada. Acabou. É legal. Boa. Obrigado, viu, Isa, pela sua presença. Sucesso na sua carreira. Obrigada. E para você que acompanha mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais Olá Podcast, Deezer, Spotify e YouTube, tá bom? Sempre que sair episódio novo, você ser notificado. Não esquece de deixar lá o lembrete, porque clicar no lembrete, que aí você recebe a notificação, tá bom? Mais um papo massa aqui. Valeu, um abraço, fui!